Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Primeiramente, gostaríamos de agradecer os nossos colaboradores que ajudam a divulgar o nosso canal. E também convidamos a você a se inscrever, a curtir e comentar, fazer suas críticas, para que possamos estar sempre melhorando o nosso trabalho. Seja bem-vindo. Hoje estudaremos um caso de obsessão descrito no livro No Mundo Maior, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O que é a obsessão? Segundo Joana de Ângeles, é um distúrbio espiritual de longo curso e procede dos painéis íntimos do homem, exteriorizando-se de diversos modos, com graves consequências em forma de distonias mentais, emocionais e desequilíbrios fisiológicos. As causas das obsessões, segundo Joana de Ângeles, se originam no passado culposo que o homem se permitiu consumir pelos deslizes, abusos do direito e da força, os ódios incoercíveis, dominação, na ganância, avareza, a aquisição indigna da posse transitória e outras múltiplas fontes geratrizes desse complexo problema. Então vamos ao nosso caso. Apresentaremos agora os personagens. Primeiramente, Pedro, que está enfermo em um leito de hospital, abatido e pálido, e fazia-se unido à deplorável entidade espiritual. Estava enfermo, com graves problemas nos nervos, não percebia a presença desse companheiro de sinistro aspecto. Fios tênues uniam os dois adversários. Eram prisioneiros de uma rede fluídica. Camilo era este companheiro sinistro que estava presente no quarto de Pedro, no hospital. Quando Camilo estava na terra, ele era comerciante. Assistiu Pedro desde a infância e iria dar-lhe uma vantajosa posição no campo dos negócios. Considerava Pedro como se fosse o seu filho. Era patrão de Pedro e negava-lhe os pagamentos do passado, quando não tinha a maioridade. Mas Pedro, jovem, exigia o pagamento do patrão pelos seus serviços prestados desde a sua juventude. Mas Camilo não considerava aquele pleito como justo. Então palavras rudes foram trocadas, vibrações de cólera, muitas intenções inflamaram o cérebro de Pedro e, através de agressões de ira e de ódio, Pedro foi dominado por uma selvagem fúria e assassinou Camilo. E Camilo agora se encontra no plano espiritual e busca vingança. Pedro, antes de fugir, retirou parte da fortuna do cofre, despistou a polícia, foi pródigo em salvaguardar os interesses do morto, amparou a viúva e os dois filhos de Camilo. Pranteou a ocorrência como se fosse seu pai. Utilizou os recursos em seu próprio benefício, mudou-se discretamente e foi para outra cidade onde se casou. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir a si mesmo. Então, começou o processo de obsessão. Camilo passou a seguir Pedro incessantemente.
sempre com a ideia de vingança, e aferrou-lhe a organização psíquica. Pedro tudo fez para atenuar-lhe o assédio. Desdobrou-se em empreendimentos materiais, progrediu financeiramente, mas não tinha paz, não tinha tranquilidade e o seu sofrimento era tenaz. Casou-se com uma jovem de alma elevada, a qual lhe deu 5 filhinhos. O clima familiar equilibrado era seu único refúgio, mas ele era assaltado por estranhos pesadelos. Camilo perturbava Pedro incessantemente, e Pedro, de forma consciente, tentava suprimir essa obsessão, essas ideias perniciosas, e trabalhou tanto que a sua estrutura física se desequilibrou, e com o desequilíbrio do perispírito houve esse caos orgânico. Camilo não permitia que Pedro tivesse acesso às suas estruturas mentais superiores, e com isso os dois estavam um perturbando o outro há muito tempo. A visão e o papel da espiritualidade era a seguinte: esses 2 espíritos eram 2 amigos de mente fixada na região dos instintos. O encarnado, o Pedro, em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores e os órgãos vitais. E o desencarnado, Camilo, converteu todas as energias alimentando a ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação se ambos houvessem esquecido a queda e trabalharem pelo entendimento e o perdão legítimo. No hospital, vemos Calderaro e André Luiz prestando os primeiros socorros a Pedro e a Camilo. Calderaro visitava constantemente ao enfermo, é o que nós chamamos de visita fraterna, e longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas repousantes, Calderaro ministrava essas energias para a recuperação de Pedro. É o que nós chamamos do passe magnético. A providência divina não foi esquecida. André Luiz e Calderaro oraram pelo enfermo, mas claro, eles poderiam ajudar a Pedro, mas como espíritos socorristas tinham limites para essa assistência espiritual a Pedro. E Calderaro fala para André Luiz: podemos ajudar somente nos limites das nossas aquisições no domínio do conhecimento. E Calderaro, vendo a apreensão de André Luiz, afirmou: o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Após a aplicação dos passes repousantes de Calderaro sobre Pedro, ele entra em desdobramento e encontra-se com seu algoz Camilo. Nesse instante, irmã Cipriana se faz presente na sala do hospital. A mensageira aproximou-se e saudou André Luiz e Calderaro. Agradeceu os préstimos do benfeitor e Calderaro avisa André Luiz: a irmã Cipriana trata-se de uma senhora portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos.
a irmã Cipriana fez uma prece comovente, envolveu o ambiente e os espíritos desventurados. Eles receberam aquela vibração, ajoelharam-se diante da majestosa entidade iluminada. Pedro e Camilo conseguem se ver, experimentando o espanto misturado com respeito e temor. Uma comoção de sentimentos, pois, causada a ambos, que passaram a admirar a entidade espiritual como se fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. E cada um reagiu a seu modo. Pedro chorando, dizendo: como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo. Condoei-vos de mim, Senhora, demonstrando sinceridade, angústia e arrependimento. Mas Camilo, com frieza e crueldade, dizia: que pode fazer uma vítima como eu, senão odiar sem piedade? Para cada um, Cipriana deu um remédio diferente. Para Pedro, ela argumentou: supunhas fazer justiça pelas próprias mãos? Não se pode equilibrar a vida provocando a morte. Não se concilia justiça com o crime e o mal não se coaduna com o bem. Como não te ocorreu a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhando-te aos pés da vítima no seu sincero e real propósito de regeneração? Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faze novo compromisso perante a divina justiça. Para Camilo, falou humilde: a condição de vítima não lhe confere santidade. Fale-se dela para semear a treva, a ruína e a miséria. Há 20 anos perturba-se com a vingança. Verás no lar de Pedro seus filhos criados santamente. Só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos, Camilo, suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. E finalmente, Camilo cedeu e afirmou: quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. E com a visita daquela entidade amorosa, houve o tratamento tanto do obsidiado quanto do obsessor. Houve um reencontro com a paz. Pedro conta aos familiares que teve um sonho iluminado e que foi visitado por Mãe Santíssima. A esposa verteu pranto de alegria e reconhecimento, e seus filhos agradeceram a Deus em oração a sua melhoria física, mental e espiritual. E Camilo seguiu em companhia de Cipriana para as atividades restauradoras de seu espírito no mundo espiritual. Um coração que ama está cheio de poder renovador. Observando a obsessão e Jesus, Joana de Ângeles explica que ele, o Mestre Divino, não libertou os obsidiados sem lhes impor a necessidade de renovação e paz. Enérgico ou meigo, austero ou gentil, cônscio da sua missão, ensinou que a terapêutica mais poderosa contra a obsessão e desgraças é a do amor, pela vivência da caridade, da renúncia e da autossublimação. Muito obrigado. Muita paz.